Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar, mais uma vez, com muita alegria, o nosso programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, sempre na companhia deles, Paulo Renato. Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Deus nos conduza. E o nosso querido Ronaldo aqui na parte técnica, que sem ele nada acontece. Ele tá ali com as carrapetas, botando tudo para funcionar e a gente chorando para que tudo dê certo, né? Se der um rolo, se o obsessor der um sopro ali, Paulo Renato, daí danou-se Ronaldo tudo. doutrina todos ali. Ronaldo dá um passe, faz alguma coisa, não dá problema ali. Gerson não vai deixar. O Gerson não deixa. Gerson Simões Monteiro, sempre presente. E vamos nós aqui no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos hoje adentrando aí o capítulo 1. Capítulo 1 de O Livro dos Médiuns. Acabamos a introdução aí na semana passada. E o capítulo 1 tem como título Há Espíritos? Parece incrível, mas até hoje tem gente, muita gente, que questiona. Será que tem espírito mesmo ou esse povo aí é tudo doido? E aí, Paulo Renato, é tudo doido ou tem espírito? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, éramos doidos entrando, agora somos doidos saindo. Quer dizer, o nosso estado de lucidez vai aumentando a cada dia, na medida que a doutrina espírita lança para nós uma luz diferente, mais nítida, sobre o Antigo Testamento, né, e sobre as passagens de Jesus com os apóstolos, quando verificamos lá essa comunicação com o mundo espiritual em várias situações, em várias circunstâncias. O próprio Jesus lá no monte, conversando lá com Elias, com Moisés. Nós temos Samuel sendo evocado pelo rei Saul lá na pitonisa da cidade de Endor. Né, nós temos os profetas, Isaías, Você sabia que essa pitonisa era Maria de Fátima Miranda, uma das encarnações de Maria de Fátima Miranda. Eu soube, mas ela estava com medo do rei e deixou de profetizar. Pois é. Agora reencarnou para profetizar agora, né? Porque Eduardo Araújo escondeu o talento lá atrás, né? Eduardo é o microfone da pitonisa aí. A nossa ouvinte, a dona Dalgisa, já desencarnada, né? Sempre presente na área, ela ria muito comigo quando ela falava das pitonisas. Falava, a senhora sabia que Maria de Fátima Miranda foi pitonisa? Aí ela ria, ela gostava. Agora ela tá do outro lado, né? Provando aí que há espíritos, Paulo Renato. A própria, então nós falávamos dessa luz que a doutrina espírita projeta naqueles que foram os médiuns ou os profetas do passado, e nós vimos que aquela comunicação eram com seres terrenos que viveram na Terra, que estavam no mundo espiritual e que voltaram para apoiar aquela obra preparatória da vinda do Cristo. A própria irmã de Moisés e de Arão, que era irmão também de Moisés, a Midian, ou Miriam, como queira na tradução, ela era profeta. Se ele é Midian? Midian, com circunflexo. Bonito, né? Alguns traduzem como Miriam. Miriam? Miriam. Mas ela está lá com o tio, Midian. Não sei se a pronúncia é essa. Ela era profeta também. Então a gente entende esses profetas como aqueles médios hoje classificados na doutrina espírita, com essa possibilidade de comunicar-se pelo sonho também, né? Pela evidência natural do estado de vigília, ou pelas comunicações as mais diversas, seja na voz direta, seja nas materializações, na psicografia, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier,
do Divaldo e de outros tantos médiuns missionários. E aí, então há espíritos. Há espíritos. E aí, Miranda, a gente pode refletir o seguinte: se Kardec pergunta se há espíritos, a outra pergunta natural é: somos espíritos? Sim, né? Então, quem tiver medo de espírito, basta que se veja no espelho. Olhe dentro dos olhos. Porque nós somos espíritos, né? Verdade. E ao desencarnarmos, deixaremos o corpo físico, mas permaneceremos, né, vivos, tão vivos quanto estamos agora, ou até mais, porque dizem os espíritos que o corpo físico é uma prisão para a alma. Então, a morte irá nos libertar dessa prisão, mas aqui teremos que estar até o dia que Deus assim o definir, né? Porque a vida humana, a vida no corpo físico é uma bênção, é uma oportunidade esperada por muitos espíritos, porque é aqui na carne que nós iremos realmente ver se estamos no caminho do progresso espiritual, do crescimento ou não, né? No plano espiritual nós aprendemos, compreendemos muitas coisas, estudamos, mas é aqui na carne, é no corpo físico, né? Questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós vamos realmente ter a oportunidade de progredir espiritualmente. Vamos lá, vamos ler aqui o que Allan Kardec traz pra gente. Oi, Paulo Renato, achou alguma coisa ali? Não, é que foi, Paulo o Renato? Livro dos Espíritos fala sobre essa questão de espírito, né? Kardec perguntou. Diga aí. Kardec perguntou o que é a alma. Ele disse que é um espírito encarnado. Ih, tem gente que enrola com esse negócio aí, hein, Paulo? Isso. E depois ele fala que era a alma antes de se unir ao corpo. Ele fala espírito, né? Então ele diz de novo a pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Vamos nós, então, dando sequência aqui na leitura de O Livro dos Médiuns, capítulo 1, Há Espíritos. Diz Allan Kardec: a dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem pelos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Sem indagarem se tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade, essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem relativamente à religião. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Abstraímos, por um momento, das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que consequências chegamos. Interessante aí, Paulo Renato, que ele fala que no espiritualismo temos a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Ele faz uma diferenciação do espiritualismo, em geral, para o espiritismo. Por quê? É porque, de uma forma geral, as teologias têm afirmado a sobrevivência da alma com base tão somente
digamos, em colocações, em teses filosóficas, porque não pode existir religião sem sobrevivência da alma. No entanto, o entendimento sobre a existência da alma tem sido muitas vezes distorcidos na sua interpretação para o povo. A gente não tem como falar das relações íntimas dos teólogos consigo mesmo, como se fazia no próprio Egito. Aqueles grandes sacerdotes egípcios conheciam muito bem a sobrevivência da alma, as relações com o mundo espiritual, mas faziam uma interpretação que eles achavam mais justa para o povo, que ficava bem longe daquilo que eles conheciam na verdade. Então, para o povo em si, de uma forma geral, a população de uma forma geral, tem nos chegado, através da interpretação teológica, tem nos chegado que só se pode comunicar com o homem encarnado os Espíritos Santos, né? E que as almas daqueles que deixaram a Terra estão lá em alguma situação segundo as determinações de Deus, que essas não podem se comunicar conosco. Então, em tese geral, em teoria, nós só teríamos a comunicação dos Espíritos Santos ou do que é considerado pela teologia pelo diabo e seus assessores. Mas a doutrina espírita nos traz uma clareza melhor, lança um entendimento, uma luz no nosso entendimento, mostrando através das comunicações que foram objeto de pesquisas, né, não só por Allan Kardec, mas antes deles outros pesquisadores se debruçaram seriamente sobre as chamadas manifestações provindas do mundo espiritual. E assim como depois de Allan Kardec, tantos pesquisadores, cientistas de renome, que não tinham o porquê se envolver em charlatanismo ou em coisa que o valha, para sustentar a sobrevivência da alma, porque já tinham os seus títulos, já tinham as suas comendas e não precisavam realmente chamar a atenção de mais ninguém sobre si mesmo. A sua própria cultura acadêmica já era a sua projeção, já era a sua luz. Então nós observamos na doutrina espírita, né, essa realidade do mundo espiritual, não só, como diz Kardec, dada pela revelação, mas dada pela prática, em que os médiuns, e muitos deles analfabetos, crianças, adolescentes, demonstrando uma cultura acima, não só acima de si mesmo, mas acima do seu meio cultural, né? Quando traz para nós, através das mensagens, lições de alto teor, não só filosófico, mas de teor espiritual, de teor teológico, de teor científico, né? Com a ciência ordinária do mundo. Então, realmente, a doutrina espírita é um espiritualismo, uma doutrina espiritualista, mas com essas características, que admite a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, com tudo aquilo que consta na sua consciência, né? Nem mais nem menos. Ela é positiva por isso. Você pode até não aceitar, contestar, mas os fatos estão ali, não tem como negar. Né? A gente observa as comunicações, por exemplo, de Chico Xavier, né? Aquelas mensagens, não tem como a pessoa negar detalhes da vida particular da pessoa, absolutamente desconhecidos do Chico, né? Ali transcrito a caligrafia, muitas vezes, no seu conceito lá, idêntica, né? Então, só nega realmente quem não quer admitir nada fora do seu entendimento, por questões de orgulho ou por falta de maturidade espiritual mesmo, tem isso também, né? Mas os fatos falam por si mesmo. O próprio Allan Kardec colocou isso: aquele que quer aprender, aprende com os fatos. Se tiver humildade, deixa a sua teoria de lado, se ela não estiver explicando o fenômeno, e vá verificar com os fatos a resposta da existência deles. A gente não pode ir com a teoria
pronta e querer enquadrar os fatos na nossa teoria, que não vai ter sucesso. É isso aí. Eu estava lembrando um senhor que estava conversando comigo, falando, então você me prova a reencarnação. Eu falei, não, o senhor que me prove que ela não existe. Não, o senhor que me prove que ela não existe, porque os livros estão aí. Então, se o senhor quiser realmente conversar seriamente, a gente pode conversar com os livros ali e juntos estudar. Agora, eu provar ao senhor que a reencarnação não existe, o senhor me prove que ela não existe. O ônus da prova cabe a quem requisita, dúvida, requisita a comprovação. Mas a gente observa aqui, quando os espíritos falam sobre essa questão de individualidade também, né, eles vêm falando aqui no próprio Livro dos Espíritos, na questão 150, Kardec perguntou, e aí, já respondendo aí de alguma maneira aí a pessoa aí que falou com a Miranda, né? A pergunta é essa: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Quer dizer, essa é uma questão levantada. A pessoa deixou o corpo, como é que ela vai aparecer do outro lado se o corpo ficou aqui? É uma visão mais imediata. Aí Kardec diz, os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então a gente observa que a alma, como coloca Kardec aqui, que guarda a sua individualidade, ela demonstra a sua individualidade através do corpo espiritual, que foi matriz, que serviu de molde à estruturação do corpo físico. Na verdade, os espíritos usam uma expressão muito própria, me parece, quando eles dizem que nós aparecemos aqui. Nós costumamos falar que nós reencarnamos, né? Que nós tivemos um corpo físico, mas ele diz que nós nos revestimos de células vivas, retiradas da organização física da mãe, mas que são sobrepostas num campo espiritual, num campo energético e espiritual invisível aos nossos olhos, que são o perispírito. Então, os espíritos dizem para nós que o que nos possibilita a vida naquilo que nós conhecemos como vida social, material, é a nossa possibilidade de aparecer aqui. Sim. Né? Na verdade, é uma questão interessante, porque realmente o espírito não se materializa, ele não está aqui. Ele não é o corpo físico. É isso aí. Ele se reveste de células físicas, como o imã atraindo a limalha. A durabilidade, a duração dessa intimidade com aquilo que a gente chama de matéria, com as células físicas, é que nos causa uma impressão de vida material. O desencarne é só a liberação. É o espírito devolver essas células ao seu ambiente próprio. Mas como a gente está tão impregnado, acostumado a essa convivência, quando nos afastamos dela, parece que algo perdemos. É uma sensação de vazio. É como se você usar uma roupa, né? Isso acontece muito. Usa muito uma tempo. Roupa pesada, né? Quando você tira a roupa, parece que está faltando algo, né? Mas ao mesmo tempo é estranho, porque parece que está faltando algo. Parece que a roupa, ou seja lá o que faz seja... Faz parte de nós mesmos. Aí há essa ausência, e dependendo do apego que tenhamos a essa roupagem, nós nos sentimos um tanto quanto inseguros. A pessoa que está acostumada a sempre sair de bolsa, né? A gente observa isso lá de casa mesmo, né? Quem anda com mochila pesada também. O dia que está sem a mochila, tem a nítida impressão que está faltando algo, e a gente volta àquela questão de Jesus: onde está o teu coração, está teu tesouro. A pessoa está no meio da rua, mas o coração dela está lá na bolsa, porque ela se sente dependente da bolsa, né? E assim são outras coisas, e assim o corpo físico. Quanto mais dura a encarnação, no sentido de tempo,
quanto mais nos apegamos a essa sensação, porque é a sensação, mais nós vamos tornando vamos imprimindo na nossa mente, né, a visão de que essa sensação é uma realidade, tem existência física, mas não tem. Né? Então, na verdade, nós, na qualidade de espíritos, aparecemos aqui. E um dia vamos desaparecer nesse sentido, em que as células que nosso corpo espiritual aglutinou, elas se desassociarão, a forma vai desaparecer e nós estaremos na nossa condição integral, demonstrando a nossa individualidade depois do que se chama morte. Como diz Emmanuel, a matéria não tem capacidade, condição organizadora. Quem dá organização à matéria é o espírito. Sem o espírito, a matéria estaria em constante estado de desassociação. Você vê que assim que tem a morte do corpo, pouco tempo depois a matéria ela vai apodrecendo literalmente, né? Interessante. Porque perde o ser que dá vitalidade a ela. Sem o espírito, o corpo, muitas vezes ele só é possível a manutenção dele através da tecnologia humana hoje, né? Com os aparelhos, né? Muitas vezes a pessoa está ali no hospital sendo mantida por aparelhos, né? Viva, mas o espírito já não está mais ali naquele corpo. Os espíritos falam isso, Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Que o corpo, o coração mantém o corpo ali funcionando, mas não necessariamente o espírito está mais ali preso àquele corpo. Se o aparelho mantém o coração em atividade, bombeando sangue, ele vai continuar oxigenando as células do corpo, não é? Aí nos lembra do Chico com o legista, olha, eu não encontrei o espírito lá não, mas você esperou a gaiola abrir, né, e o pássaro voar. Não vai encontrar o pássaro com a gaiola aberta. Eu lembro que eu visitei um amigo, né, ele está nos ouvindo, ele vai saber do que eu estou falando dele. O filho estava nos aparelhos, né? E quando eu cheguei no hospital, eu vi a criança, uns 10 anos aproximadamente, respirava, você via o peitinho, né? A respiração, o batimento cardíaco. E aí esse amigo, pai dessa criança, me falou o seguinte: Eduardo, meu filho não está mais ali. Aí eu falei assim, mas por que será que ele está... Eu pensei, né? Por que ele está falando isso? Porque enquanto a vida, né? A esperança está ali, está batendo o coração, está respirando. Eu falei, mas por que você está dizendo que o seu filho não está mais ali? Ele falou, porque apesar de eu não ter uma mediunidade ostensiva de vidência, eu acho que foi na noite anterior, eu vi 2 espíritos que adentraram aqui o quarto, retiraram meu filho do corpo e levaram com eles. Então eu tenho a convicção de que ali só está sendo mantido pelos aparelhos. Eu pensei, bem, de repente é uma coisa do emocional dele, de pai, né? Mas ele estava certo. Acho que foi um dia depois, alguma coisa assim, né? E aí foi confirmado o desencarne do filho dele. Situação difícil, mas que a doutrina espírita traz para nós aquelas bases mesmas da religião, que é justamente isso: existência e sobrevivência do espírito. E a doutrina espírita, ela nos acrescenta coisas a mais dentro dessas bases da religião, que é a sobrevivência, a existência da alma, quando traz para nós essa realidade do mundo espiritual, através das diversas comunicações. Estamos chegando aí ao final de mais um programa, passa rápido, mas tenho certeza que é um programa que já traz reflexões importantes, né, sobretudo para aqueles que, entre aspas, perderam, né, a presença física dos seus entes amados, de que somos espíritos, há espíritos e continuaremos a viver. Esta é uma das grandes mensagens que a doutrina espírita nos traz de forma positiva, como diz Allan Kardec, através de fatos incontestáveis. Não há como contestar os fatos estudados, claros, através da mediunidade, da existência e da sobrevivência da alma. A abençoada doutrina espírita que veio nos mostrar isso de uma forma tão clara e revelando que aqueles que se amam, nem a morte pode separar.
Os nossos entes queridos, os nossos entes amados permanecem vivos, muito mais perto de nós do que podemos imaginar. Muita paz a todos, até o próximo programa Luz na Penumbra com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Mais uma vez, nós estamos tendo o prazer de estar com vocês para dar continuidade ao estudo da Revista Espírita de 1858. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Perfeito, meu querido irmão. Estamos juntos para dar continuidade a essa revista, né, que Kardec nos proporcionou, né, com coisas que não estão nos livros. Sim, né? Muitas observações que foram feitas por ele, e ele teve tempo ainda, apesar de muito trabalhar, de fazer essas observações nas revistas. E Astênio vai nos dar a continuidade desse estudo muito bonito. Isso, vamos lá então. Então, no nosso último programa, nós estudamos com Kardec as diferentes naturezas de manifestações, né? E hoje nós vamos continuar estudando os diferentes modos de comunicação. Então, se no programa passado tratamos da natureza, né, até chegar às comunicações, né, triviais, sérias e daí por diante, né? Hoje nós vamos estudar os modos. E Kardec então começa dizendo o seguinte: as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Então, as comunicações não se dão apenas pela palavra, né? Não são apenas as trocas de conhecimento entre Perfeito. Os homens e os espíritos. Ele fala, as comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem ocorrer por meio de sinais, pela escrita e pela palavra. Então, quando ele fala pela palavra, ele está se referindo às comunicações, tanto verbais, né, quanto... Sim, né, pelo pensamento. Isso, Então, vamos lá. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Então, isso faz a gente lembrar o que nós temos estudado já sobre as naturezas, né? Então, ele fala assim, os sinais consistem no movimento significativo, ou seja, movimento que tem algum significado, tá certo? Movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes desferidos. Quando os fenômenos comportam um sentido, não deixam dúvida quanto à intervenção de uma inteligência oculta, porquanto, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Você Perfeito. Quer comentar esse parágrafo? Perfeito. Então, tudo que tem uma ação tem uma reação. E essa reação inteligente tem uma causa inteligente. E isso que Kardec filosoficamente comentou é o que a ciência acredita. E é o que a ciência sempre busca. Então, quando a gente vê, por exemplo, agora, né, que estamos passando por esse momento doloroso, né, da pandemia, né? Pessoas que não são médicos, pessoas que não têm o lado científico, dizer que não são afetados, né, pelo vírus, né, e que tem que tomar X, Y, Z medicação que não está comprovado pela ciência que tem funcionabilidade com
a problemática que vivemos hoje, que é o vírus, são pessoas destituídas, né, de conhecimento, mas que querem comentar algo, como nós, né? Eu sou da área médica, e aí eu vejo quantas pessoas leigas, né, se automedicam, né? A gente vê, eu estou com uma gripe, eu fui na farmácia, comprei um antibiótico. Mas está errado, né? Por quê? Porque antibiótico não é uma substância que você tem que tomar por qualquer coisa. Sim. Eu estou com uma gripe, estou com febre, tomo antibiótico. O dia que você precisar realmente do antibiótico, né, para destruir aquela bactéria, você já tomou tanto aquele medicamento que aquele medicamento não vai fazer mais efeito, porque vai precisar de um muito mais potente para matar aquela bactéria. Então nós temos que deixar para aqueles que estudam e são da ciência, realizar isso. E a gente vê muitas pessoas que não tem nada a ver, né? Eu me lembro de Galileu Galilei, que quando ele disse que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol, a Santa Inquisição o chamou e disse, se você não tirar isso, né, eliminar isso, você vai para a fogueira. É óbvio que ele queria viver, então ele teve que negar. Essa negação fez com que a ciência se atrasasse 100 anos. Então, é o que às vezes a gente vê em pleno século XXI, pessoas dando palpite errado daquilo que não tem conhecimento. É a mesma coisa, você é um homem literário, né? Por mais que leia e estude, não sou um homem literário. Então a tua palavra, para mim, é uma palavra muito mais importante, né, pela sua profundidade de estudo, por aquilo que você tem um conhecimento, do que a minha, que é superficial. E é importante, né, que a gente respeite aqueles que avançaram mais do que a gente, mesmo naquele ponto, né? Naquele ponto, Isso. Então vamos prosseguir nos diferentes modos de comunicação. Kardec fala o seguinte: sob a influência de certas pessoas designadas pelo nome de médiuns e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir, assim, respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Então nós estamos vendo alguns dos sinais que os espíritos podem utilizar. Não foi uma comunicação através da palavra, né, mas através de pancadas, mas foi comunicação, né? Então a gente vê aqui bem o caso das irmãs Fox, né, aqui presente nesse parágrafo, né? Então só repetindo e fazer sob a influência de certas pessoas, é importante isso, porque se não existirem essas certas pessoas, os fenômenos não acontecem, né? Nós vamos ver muitos casos na Revista Espírita, né, como por exemplo, uma casa em que a campainha tocava a toda hora, incomodava e não era ninguém que estava tocando a campainha, resolveram afastar a empregada, levá-la para a casa de campo e a campainha não tocou mais, né? Então, sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiuns e algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, bater um número determinado de golpes e transmitir assim respostas pelo sim e pelo não, ou pela designação das letras do alfabeto. Então esse é um dos modos de comunicação. E você me fez lembrar, Stênio, com relação aos fenômenos poltergastes, que são fenômenos que ocorrem porque existe uma influência, uma pessoa que tem a ação sem saber que ela tem aquilo. Né? A gente vê muito isso, pessoas que têm um potencial mediúnico, mas não são da religião, não tem nenhum vínculo com nada disso, desconhecem, mas têm em si o potencial, porque isso é orgânico. E aí, em determinados ambientes em que a pessoa está colocada por Kardec, fenômenos vão ocorrendo. E aí, é o caso da campainha, né, que você falou. Sim. O que aconteceu? Tiraram a empregada, porque ela era... Sim. O vínculo estava ali. Só que existem pessoas também, e isso acontece, fenômenos de fogo, né?
pega fogo em determinados lugares, e aí você vai ver, não tem nada, não tinha um fósforo, não tinha um álcool, nada, não tinha uma causa elétrica nenhuma, mas é um indivíduo que tem o potencial e não controla esse potencial que tem, até porque não sabe muitas vezes. Isso até prova que é puramente orgânica e não espiritual. Exatamente, né? Exatamente. Então, prosseguindo com Kardec nos diferentes modos de comunicação, ele fala, os golpes, né? Então os ruídos, né? Que seriam golpes, os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, né? No guarda-roupa, né? Em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. Isso deve estar sendo assim, muito interessante para todos que estão ouvindo, né, o programa, né, porque quem não conhece, se não passa pela questão, pela experiência, quem não conhece alguém que passa pela experiência, né? Verdade. Então os golpes também podem ser ouvidos sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, em uma parede, numa pedra, em um móvel ou em outro objeto qualquer. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos pela mobilidade e facilidade com que nos colocamos à sua volta, as mesas são os mais frequentemente utilizados. Daí a designação do fenômeno em geral pelas expressões bastante triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer, neste particular, que elas tenham uma influência especial. Então Kardec sugere, já na época dele, que não se use as expressões mesas falantes, porque não são as mesas que falam, ou dança das mesas, porque não são elas que estão dançando, né? E ele fala, então, convém banir, primeiro porque se prestam ao ridículo, depois porque podem induzir em erro, fazendo crer que neste particular que elas tenham uma influência especial, que as mesas tenham influência especial, né? Que as mesas são mais suscetíveis, né? de influência. Elas simplesmente são mais cômodas. É verdade. Isso? A gente vê muito isso, né? Vamos tocando até em outras religiões com relação aos símbolos, né? Santo Antônio, São Jerônimo, então está lá a estátua dele. E aquela estátua acaba sendo impregnada pelos pensamentos daquele que tem fé naquilo. Então, não é a estátua em si que vai gerar alguma coisa, mas é o pensamento daqueles que têm um vínculo com aquela imagem, porque infelizmente nós, seres humanos, ainda precisamos de algo palpável, né, para poder se sensibilizar. Eu me lembro de um diálogo que Jesus teve com os seus apóstolos, e Jesus perguntou aos apóstolos: vocês acreditam em Deus? E aí os apóstolos disseram: sim, nós acreditamos em Deus. E aí o Cristo retruca dizendo: como podem vocês acreditar em algo que não veem e não acreditar naquilo que vem? Né? E aí está inserido dentro dessa palavra o próprio irmão, né? Eu olho para o meu irmão que está morrendo de fome ou está numa situação complicada e não me sensibilizo, porque Jesus falou, né? Se tu fizeres a cada um dos meus pequeninos, estás fazendo para mim. Sim. Então, mostrando que quando você ajuda alguém, quem está sendo ajudado é você. Sim. Né? E a ele que é o pai. Só que a gente vê que as pessoas preferem só orar, só dizer que vai fazer e não faz. Sim. Né? Esse ensino de Jesus estava muito voltado para reflexão a respeito do amor, né? Como nós poderíamos amar a Deus a quem não vemos, né? Isso. Quando nós não amamos o nosso próximo, né? A quem nós vemos. Mas vamos prosseguir com a leitura de Kardec, né? Você está ótimo aí, vamos lá. Então vamos lá. Prossegue Kardec, então, estamos estudando os diferentes modos de comunicação, e ele fala: a este modo de comunicação, esse dos golpes, nós estamos falando agora
dos golpes, né, dos ruídos, né? A este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita, né? Então, a sematologia seria a linguagem por meio de sinais, né? Então, Kardec, ao invés de ficar chamando de mesas falantes, de dança das mesas, ele preferiu o nome mais técnico de sematologia espírita, né? Para a época, né? Isso. Para a época, hoje, isso foi em 1858. Então, quer dizer, a linguagem era diferente. Ele era francês também, né? Então, no mundo mais atual, algumas palavras que ele utilizava e classificava, hoje já seria com a mesma função, mas com um nome mais atualizado. Perfeito. Então, assim, a este modo de comunicação daremos o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicações por meio de sinais, movimentos dos corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes chegou mesmo a propor-nos que se designasse especialmente este último meio, o das pancadas, pela palavra tipologia, né? E a gente verifica em outras obras de Kardec que ele acabou adotando esse termo tipologia. Né? Para poder referir-se às pancadas. É verdade. Hoje você tem na atualidade, né, nos nossos celulares a né? Grafia. Né? Então você vai vendo que vai mudando as coisas, né? Época para época, né? E que também é feito por sinais, né? A criptografia em função de outros não poderem visualizar o que foi falado ou foi escrito. Então, na época, Kardec, como sempre, né, um homem fantástico, né? E as pessoas que eu vejo pessoas leigas, né, falando assim, mas esse Kardec, você conhece a história de Kardec? Não. Porque quem conhece visualiza o espiritismo exatamente como a gente vê, né? Eu e você e quem está dando a doutrina. Ciência. Sim. Então, até porque para a gente poder criticar alguém tem que saber mais do que esse alguém, né? Se a gente não sabe, a gente não deve criticar. É verdade. Bom, então, prosseguindo com Kardec, dizia ele, o segundo modo de comunicação é a escrita. Então, porque ele tratou do primeiro modo como sendo esses sinais, os golpes, os ruídos, né? Então, o segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos sob o nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Então, Kardec recebia sugestões e ele acatava sugestões, né? Então, a gente vê que o próprio nome psicografia, alguém sugeriu a ele que fosse esse termo, não é isso? Com certeza. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente fora de seu controle, já que não podem parar nem prosseguir à vontade e, no mais das vezes, não têm consciência do que escrevem. Sua mão é agitada por um movimento involuntário, quase febril. Tomam o lápis, malgrado seu, e o deixam do mesmo modo. Nem a vontade, nem o desejo podem fazê-la prosseguir, caso não deva fazer. É a psicografia direta, né? Então, obviamente que aqui, quando Kardec está chamando da psicografia direta, espírito e médium presente, sem um terceiro elemento, como a prancheta, a gente vai ver isso daí por diante, né? Sim. Então, o médium atuando, o espírito atuando sobre o médium e levando o médium a escrever. É o que ele chamou de psicografia direta. Esse fenômeno, né, que hoje é comum, né, entre nós, né, dentro da casa espírita, na casa espírita que eu frequento, que é o Lar de José, que hoje está passando por essa situação também de estar com as portas fechadas, mas mantendo a nossa ação, né, na área do bem, fazendo alimentos, fazendo outras atividades, mas não recebendo o público, né, para fazer as palestras. Então a gente vê isso acontecendo geral, e dentro das casas espíritas você tem o treinamento, se você tem
a capacidade para desenvolver isso. Então, toda casa espírita tem um dia, né, que você faz a psicografia para você desenvolver. E aí eu me lembro de Emmanuel dizendo para Chico, nós temos que treinar. E aí fez um baú, né, um baú de treinamento, né, falei assim, agora, o que eu faço com isso? Agora você queima, joga tudo isso fora, porque isso foi treinamento para o que agora você vai fazer, né? Por quê? Para que ele tivesse a sintonia mais amplificada com os espíritos que iam vir, né, passar essas mensagens lindas, né, que ele em regra, nos né, deixou. E isso para uma comunicação mais prolongada, né, como escrever um livro, por exemplo, não é simples a integração entre o autor espiritual e o autor material, que seria o médium, né? Para uma mensagem isolada, não precisa tanto preparo, né? Mas para uma obra que tem continuidade, que tem princípio, meio e fim, né? A gente vê o Frederic Figner, ele diz que ele passou 1 ano frequentando o ambiente de Chico Xavier até ele conseguir se integrar perfeitamente para escrever o livro Voltei, né, que ele escreve sobre ele, né? Sobre ele, né, que ele dá o nome de Irmão Jacó, né? Isso, Irmão Jacó. E eu me lembro, o Kardec mencionou, e você leu essa página, a minha mãe, quando eu comentei com você, ficou em coma 3 meses. E aí eu estava trabalhando em São Paulo e um dia, né, eu acordei às 4 da manhã e ouvi claramente dizer assim, senta e escreve. Eu sentei e ia escrevendo e chorando. E fui recebendo uma mensagem e 3 dias depois a minha mãe desencarna e essa mensagem foi lida pela minha prima, que era para ela e para dizer que ela vivia, né? Não ela falando, porque ela não tinha condições, porque ela já estava presa ao corpo, mas aqueles que estavam na outra dimensão falando que não se preocupasse, que ela estava amparada, assim, e outras coisas. E eu escrevi um verso, né, mediunicamente para ela. E isso tudo foi lido no dia do enterro da matéria, né? Então, a gente, é como você falou, não é uma coisa, primeiro, programada e não é um livro, né? Então, eventualmente, todos nós temos. O problema é que muitas vezes nós não damos bola, né? Por aqui que a gente olha, não vai por ali, não vai por aqui, cuidado com isso, sem a prudência. E a gente se faz de rogado e quebra a cara lá na frente. Às vezes a gente dá mais bola para aquilo que dá mais prazer, né? E aí, como os espíritos superiores normalmente não nos induzem ao prazer... É verdade. Né? É verdade. Bom, gente, o nosso tempo passa muito rápido, né? Mas vamos nós ler mais um parágrafo, com pelo certeza, menos, aqui do Kardec. A gente não pode perder o Kardec de jeito nenhum. Com certeza. Então vamos lá. Nós estamos estudando então os diferentes modos de comunicação e Kardec nos fala o seguinte: a escrita é obtida também pela só imposição das mãos sobre um objeto disposto de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento apropriado a escrever. Então, ao invés de o lápis estar na mão do médium, ele estaria preso a um objeto, não é isso? Então, geralmente, os objetos mais empregados são as pranchetas ou as cestas, dispostas convenientemente para esse efeito. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, que se torna, assim, um apêndice da mão, imprimindo-lhe o movimento necessário para traçar os caracteres. É o que Kardec chamou de psicografia indireta. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que se existir apenas o espírito e a prancheta ou a cesta com um lápis, a psicografia não ocorrerá. Tem que estar o médium também colocando lá o seu dedo sobre a prancheta, sobre a cesta. O intermediário, né? Médium, meio. Então, quando Kardec chamou de psicografia indireta, é porque não está apenas presente o espírito e o médium. Está presente o espírito, o médium e o intermediário, um outro intermediário. O médium já é intermediário e um outro intermediário do intermediário, que seria a prancheta. É verdade. Né? Isso era muito usado, né? Assim, isso, lá, naquela época dele, né? A cestinha com aquele lápis pendurado. Exato. Então, essa psicografia indireta, ela veio antes da psicografia direta, né? Foi através da psicografia indireta que os espíritos esclareceram que não precisava daquela cesta, que não precisava daquela... Você pode fazer a coisa mais direta. Segura direto o lápis que a gente escreve, não é isso? Bom, mas vamos lá, para o nosso último parágrafo de hoje.
Kardec fala o seguinte: as comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas conforme o grau da faculdade mediadora. Então, os espíritos, se eles não encontrarem um médium conveniente, não adianta que não vai, tá certo? Alguns não obtêm senão palavras. Em outros, a faculdade se desenvolve pelo exercício, como você acabou de comentar, né? Escrevem frases completas e, frequentemente, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou tratados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Perfeito. E aí você pode fazer o comentário nesse nosso minuto final, não é isso? Então, o que acontece? A gente vê... Vamos nos basear em Chico. Quantas cartas, né, Chico escreveu para as mães, né? E ele não conhecia ninguém, né, da família. A pessoa estava ali e o espírito vinha, falava, ele escrevia e entregava aquela carta porque tinha alguém presente ali, né? E a pessoa sabia daqueles detalhes. E isso era muito importante porque mostrava a autenticidade do fenômeno. Astênio, infelizmente vamos ter que interromper e continuar na próxima aula, né? Felizmente nós voltaremos na próxima. Com certeza, graças a Deus. Meus amigos, estamos nos despedindo e estaremos com vocês mais uma vez em breve. A Mauri Santos agradece e... Astênio Evangelista de Oliveira. Um grande abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.